Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Apologia com P. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e desde já eu gostaria de fazer aqui a minha nota de agradecimento aos mais de 1000 inscritos no nosso canal. Já passamos aí de 1000 inscritos e tudo isso é graças ao Eterno e também graças a vocês que têm assistido os vídeos, se inscrevido no canal, deixado o like e têm compartilhado para que algumas outras pessoas possam também ter contato com essas informações. Então, o meu muito obrigado desde já. Eu gostaria de falar hoje sobre um tema bem interessante, bem curioso, um termo que se tornou assim sinônimo de ignorância científica, usando um termo atual, negacionismo, um termo tão comum hoje e que as pessoas usam para dizer que você é uma pessoa que não aceita a ciência ou é contrária a ela. A ideia do negacionismo terraplanista. Então as pessoas dizem, você é negacionista, terraplanista, e dentista, taxista e tantos outros istas aí. O que nós temos que prestar bem atenção nessa declaração, né? Em todo esse jogo de palavras, né? Todo esse jogo semântico aí. O que nós temos que entender? O conceito de terraplanismo como sinônimo de ignorância científica ou desaprovação, desacordo, não é? Com a ciência surge a partir do século XIX com Washington Irving. Washington Irving era um escritor norte-americano muito conhecido. Ele foi o autor lá entre outras obras, tem lá A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. E às vezes eu brinco dizendo que eu acho que Washington Irving baseou-se nele mesmo quando criou esse personagem, Cavaleiro Sem Cabeça. Porque Washington Irving, no século XIX, criou algo, né? Ele era bom em contos. Então ele criou toda uma ideia de que a Terra foi só comprovada como esférica a partir das grandes navegações. Então, quando nós chegamos ali no século XV, que é o século já das grandes navegações, né? 1492, descobrimento da América. Então, quando nós temos tudo isso, Washington Irving diz que as grandes navegações comprovaram a esfericidade da Terra e derrubaram o espírito anticientífico do período medieval. Então, o que Washington Irving tentava e pretendia fazer era exatamente mostrar ou demonstrar que essa ciência moderna, que o período moderno conseguiu vencer o obscurantismo científico da Idade Média. Ninguém hoje, nenhum escritor de nome ou sério na academia, na área do período medieval, chama mais o período medievo de Idade das Trevas. Esse termo já caiu há muito tempo. Depois, um dia eu faço um vídeo aí sobre essa questão. Mas esse termo já caiu há muito tempo. Então, ninguém mais usa para se referir à Idade Média o termo Idade das Trevas, porque sabe-se da riqueza cultural e intelectual, filosófica que foi produzida nesse período e que essa mesma riqueza fez com que produzisse o espírito daquilo que será, mais à frente, a ciência moderna, a chamada ciência moderna. Mas eu quero me atentar a essa ideia para mostrar para vocês algo muito curioso, muito interessante. Washington Irving cria essa ideia para que dê suporte à ideia de que a ciência é uma ruptura, que a ciência do século XIX, positivista, um outro dia eu falo sobre isso, que a ciência do século XIX positivista está demonstrando agora como o conhecimento evoluiu e como essa ciência venceu o obscurantismo. Então se cria uma retórica no século XIX, toda uma história, todo um discurso para tentar anular o período medieval. Como a verdade ela é muito difícil de ser domada, ela é amiga daqueles que a amam e uma inimiga feroz, voraz daqueles que a odeiam. Então não dá para domar muito bem a verdade. A verdade um dia ela vem à tona e ela é feroz, sempre com aqueles que tentam ocultá-la. E aí o que nós temos de informação sobre esse período? Olha, na antiguidade, no período antigo, antes do período medieval, e que lança também informações sobre o período medieval, ideias sobre o período medieval, nós temos Aristóteles, um dos filósofos mais importantes e mais lidos em um determinado período do medievo, Ptolomeu, o grande astrônomo, Macróbio, que também mexia com astronomia, matemática também, Plínio Velho, Agostinho de Hipona, Ambrósio de Milão, Roger Bacon, um dos pensadores mais importantes, um dos filósofos mais importantes do período medieval, São Alberto Magno e Tomás de Aquino.
Esses são apenas alguns nomes daqueles que não defendiam uma terra plana, que defendiam já uma terra esférica. O sistema de Ptolomeu, que dominou até o período de Galileu, que pegou Copérnico e discutiu a astronomia, essa astronomia não era baseada numa terra plana. Se acreditava até que a Terra, o geocentrismo, que a Terra estava no centro, mas não se acreditava que essa Terra era plana. Eu queria mostrar para vocês uma prova bem contundente disso, que é o Tratado da Esfera, do Johannes de Sacrobosco, que é um tratado astronômico, que foi usado, né, principalmente na área de navegação, porque é óbvio, os navegadores tinham que conhecer sobre astronomia para poderem se orientar. Lembrando que, durante um bom tempo, até as navegações desse período, já na modernidade, das navegações aí do período chamado modernidade, havia, por enquanto, a navegação de cabotagem, como eles chamavam. Navegavam ao redor dos continentes, pelos continentes, a navegação continental, baseando-se ou tomando como ponto de referência os cabos, penínsulas mais estreitas, extensões de terra que entram no mar. Então era por aí que eles se orientavam nessa navegação, que era uma navegação costeira. Com o advento e com a chegada de alguns instrumentos de navegação melhores, eles conseguiram navegar e atravessar o Atlântico. Enfim, agora nós devemos lembrar uma coisa: eles não estavam navegando ou atravessando o Atlântico na intenção de provar que a Terra era redonda. Alguém teve essa ideia genial e foi questionado pelos outros, perseguido, e ele disse: não, eu vou lá e vou provar. Não tinha esse espírito, porque já citei todos esses nomes conhecidos demais do período medieval que criam na Terra esférica. E esse Tratado da Esfera, do Johannes de Sacrobosco, foi escrito por volta de 1220 a 1230 e permaneceu como autoridade até o final do século XVII. Então nós temos um tratado que permaneceu durante um período aí de 500 anos, sendo autoridade na astronomia e navegação, que ensinava que a Terra era esférica. E aí, nessa tradução em português, na página 14, uma tradução inclusive da editora da Unesp, na página 14 tem o título Da Redondeza da Terra, tratado do início do século XIII, entre 1220 e 1230. Que a Terra seja ou sim redonda se prova porque os signos e as estrelas não nascem nem se põem igualmente a todos os homens em todas as partes, mas primeiro nascem e se põem aos que vivem no Oriente que aos que vivem no Ocidente. E a redondeza da Terra causa que mais cedo ou mais tarde nasçam e se ponham a uns que os outros, o que claramente parece ser pelas coisas que do céu se fazem. Então, o Tratado da Esfera de Johannes de Sacrobosco, do início, bem do início do século XIII, e que foi um tratado até o século, usado até o século XVII, final do XVII, aí já vem as outras questões aí da Revolução Copernicana, não é, e de Galileu sobre a Terra, estabelecia um fato já conhecido durante todo o período medieval, que a Terra era esférica. Esse é um vídeo só para tentar ajudar você a entender um pouquinho o poder dos discursos, como às vezes uma ideia, ela toma um poder, ela cria um pensamento e as pessoas defendem, acreditam piamente e acabam fazendo todo um juízo de valor através desse mito, não é? No sentido pejorativo do termo. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer e te ajudar a entender a grande batalha cultural na qual nós vivemos e como nós devemos estudar mais esses temas, pesquisá-los mais e compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que Deus te use nessa missão. Fui.